Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, colaboradora do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Eu sou Ana Paula, também colaboradora do GEAFA, e hoje é dia do nosso evangelho. Queria lembrar que no YouTube temos outros evangelhos gravados, temos os momentos intimistas com Jesus, temos o Papo GEAFA, os momentos Kids. Então assistam que vocês irão gostar. E lembrando que o GEAFA, ele atende presencialmente todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. E a gente conta com a visita de vocês, né? Lembrando que este ano os atendimentos vão até o dia 12. E muito provavelmente, né, estamos programados para retornar dia 16 de janeiro. Isso. E continuamos com as nossas campanhas em parceria com a ONG Jovem, arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, objetos, todos em bom estado. E dependendo da distância, nós retiramos a doação também. E para iniciar o nosso evangelho, a gente sempre faz a prece inicial. Então, neste momento, vamos todos nos unindo em um só coração, em um só pensamento, nos conectando com um plano maior, agradecendo profundamente a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por todas as bênçãos que recebemos, por este momento de aprendizado, por podermos conhecer os ensinamentos do nosso Mestre, por podermos nos melhorar a cada dia e receber esse bálsamo que é o conhecimento. E assim pedimos para que os nossos amigos espirituais nos envolvam, para que possamos ter o entendimento necessário deste Evangelho e que ele possa penetrar o nosso espírito, nossos corações, que tenhamos uma semana melhor e uma semana abençoada. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, para começar o nosso evangelho, o tema é despertar. Então, quando a gente fala despertar, é a gente enxergar além da matéria. Porque nós precisamos entender que nós somos espíritos e nós somos eternos. Então, é necessário esse equilíbrio, né? O material e o espiritual. Nós estamos encarnados aqui no mundo material, mas não deixamos de ser espíritos. Então, no final, nós vamos voltar de onde viemos, para o mundo espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque estamos nos distanciando, né, preocupados mais com a parte material e esquecendo de nos acordar, de acordar nossa mente, né? E lembrar que a gente, quando reencarna, né, há todo um planejamento, então a gente já reencarna com uma certa bagagem de conhecimento. E essa bagagem, ela já nos permite a escolher agir diferente. E aqui, quando estamos aqui, a gente tem tanta oportunidade de aprimorar, de evoluir, né? Porque a gente sabe que o intuito da nossa reencarnação é essa, é de estar evoluindo mesmo. E a gente vê que você se fechar para isso, você está perdendo tempo. Então, a gente tem a oportunidade de aprender mais. E hoje a gente tem, nossa, um acesso a várias informações. E a gente, à medida que você vai aprendendo e vai evoluindo, você vai aprendendo a lidar com toda essa informação. Então, a gente tem que entender que somos energias e somos rodeados por ela. E hoje, para você conhecer essas energias, que são tantas,
você não pode estar fechado para ele. A gente vê que tantas pessoas estão distraídas e preocupadas somente com valores materiais, aplicando, né, todo o tempo na busca do prazer, das ilusões, e distante dessas responsabilidades. E a gente sabe que o nosso planeta ele está passando nesse processo de evolução, né, de expiação para um mundo de regeneração. Inclusive, a Marinês, no Evangelho do dia 14 passado, e que vale muito a pena assistir, foi muito interessante. Então, ela fala, né, que quem se mantiver acordado, continuar fechado para esses novos conhecimentos, estará se destoando do universo e sofrerá a nota de corte. Será convidado a se retirar, né, por livre e espontânea pressão, né? Como a gente fala, será exilado desse planeta, porque não vai caber aqui. Não é verdade, Bi? É, assim, a gente já está né, a gente vem nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, que realmente a matéria, ela é muito presente. Nós dependemos muito ainda da matéria. Só que com essa, né, transformação que o planeta está passando, é necessário ter esse desapego, é necessário a gente reconhecer os verdadeiros valores, o que realmente importa, para que a gente consiga fazer parte dessa transformação, né, e continuarmos aqui, não ser Ah, convidados a se retirar. Então, por isso é muito importante, né? E a gente tem essa preocupação, né, com o material, e a gente acaba se privando, né, de nos autoconhecer, de olharmos mais para dentro, para nós, observarmos aquilo que temos de bom, né, os nossos valores, os nossos gostos, nossas habilidades, e também os nossos defeitos, aquilo que precisa ser melhorado. Então, a matéria, ela afasta a gente disso, e impede a senão, gente de é, caminhar para senão frente. senão você não vai saber o que você tem que modificar, né? O Exatamente, que você está aprendendo, acrescentar, se você não fazer essa reflexão para dentro de nós mesmos, né? exatamente. E a Joana de Ângeles, que conhecemos, né, que é a mentora do Divaldo, ela fala que do deserto, né, que o deserto, o não geográfico, ela convida a nós todos mergulharmos nesse deserto, que é interno, é um deserto de paisagens internas, o universo que existe dentro de mim, o universo que eu sou, ver o quanto estamos correndo por fora e nos distanciando do nosso mundo íntimo. É exatamente isso que a gente está falando, né? E ela diz que onde justamente se encontra essa centelha divina, é a conexão com Deus. Os valores da consciência, os ensinamentos do Mestre Jesus, que está dentro de nós, né? Esse ensinamento que está em nós, na nossa mente, e que toda essa visão do externo, né? Ela acaba que a gente não valoriza, né? O que está dentro de nós e a gente acaba buscando a valorização do externo, que nada mais que é que isso, o nosso ego, né? Que é um falso levantamento da autoestima. Infelizmente, a gente se importa muito com o externo, né? O que o externo nos oferece, o reconhecimento do externo. E o mais importante é o reconhecimento próprio. Esse período que a gente teve em pandemia, né, onde ficou, né, em lockdown, as pessoas tiveram a oportunidade de se focar nela mesma,
Só que até você mesmo, Gabi, fez um comentário que as pessoas elas não gostam muito da sua própria companhia. E aí você me falou isso, eu fiquei pensando, porque assim, ao mesmo tempo que para algumas pessoas soube aproveitar essa oportunidade desse período que ficou isolado para refletir, teve muitas pessoas que entraram em depressão, que entrou em desespero mesmo, em desequilíbrio. Então, aí eu parei para pensar, falei, gente, é verdade isso. Muitas vezes a gente não gosta mesmo da nossa própria companhia e entra em desespero com isso. Por isso que você vê tantos relacionamentos que você vê que não é um relacionamento sadio. Às vezes você faz coisas que por medo, né, Medo de de ficar estar sozinho. sozinho. E é justamente isso, né, de não querer, de não gostar da sua própria companhia, né? As pessoas vivem falando, ai, não consigo ficar sozinho. Não consigo, não gosto, não quero. Mas às vezes é necessário, porque se você não gosta de ficar consigo mesmo, como você vai valorizar outras pessoas, realmente valorizar, amar e se doar para outras pessoas? Primeiro, bem nós, né? É, E a gente tem que aprender, né, a dosar e equilibrar mais ou menos isso, aquilo, né, a saber a hora de buscar atenção, né, tanto do que é espiritual, é, tanto da matéria, porque querendo ou não, se estamos aqui neste planeta, é porque ainda precisamos da matéria, ainda é, temos esse apego, só que a gente tem que saber dosar e saber o que procurar. Se a gente tem a matéria como uma aliada, é uma coisa. Quando a gente coloca importância demais nela, aí começa a ser prejudicial para nós, né? é, Às vezes a pessoa ela adoece e aí, ou algo de ruim acontece e aí fala, ai, não entendo por que que eu fiquei doente, eu cuido tanto, né, de mim, do meu corpo. E aí você pensa, né, que mas acontece que você não ficou doente, não porque não cuidou do seu corpo, né, mas porque achou que era só ele. Não cuidou da emoção, do pensamento. E uma coisa é essa conexão que nós temos de corpo, mente e espírito. E os é. três têm que andar juntos, porque eles são conectados, eles não são separados. Então, se um adoece, o resto adoece também. Né? Se nós não estamos legal do espírito, a gente adoece o corpo, adoece a cabeça. Se não estamos bem, né, do físico, adoece o espírito, e assim vai. E o Evangelho diz, né, cuidar do corpo e espírito. Você É, tem aí para dar uma lidinha? no capítulo 17, na, no capítulo 17 que está essa lição, 11, aí fala o seguinte, é um espírito, George, que foi de 1863. Então ele fala cuidar do espírito, do corpo e do espírito. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. E ele ainda diz que o espiritismo ele veio para auxiliar os pesquisadores, né? Que ele demonstra as relações que existem entre o corpo e a mente, ensinando que é preciso cuidar dos dois, pois um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento. Então, a gente não pode ignorar as necessidades que a própria natureza indica, porque é desconhecer as leis de Deus. Então, não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Então,
Ele ainda fala que a perfeição, né, o equilíbrio, encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo, porque muitas coisas vai refletir, né, reflete em ambos, né? Se Uhum. você não cuidar do seu espírito, vai refletir no seu corpo. Por isso a origem de tantas doenças que a gente vê, né? Que muitas vezes é sentimento, é descuido dessa parte que você não cuidou espiritual. Muita gente esquece. E, na verdade, a gente precisa alimentar o corpo e alimentar o espírito. E como que a gente alimenta o espírito? A gente É, tem que cuidar, né, dessa parte. Muitas pessoas, se você for perguntar, elas esquecem. Não, não vão em nenhum lugar, não fazem um momento ali de oração, de prece ou de meditação mesmo, né, para cuidar da alma. E isso é um problema. Muita gente, é, muita gente tem adoecido, ainda mais com a transformação do planeta, tudo que tem acontecido, é de máxima importância que a gente cuide de tudo, né? Cuidar da nossa mente, né? Ter uma mente saudável, hábitos saudáveis para o corpo e cuidar, proteger o nosso espírito. exatamente. À medida que a gente vai se harmonizando, né? E aí é lógico que algumas reparações a gente tem que efetuar. E o arrependimento pode fazer parte desse processo. No livro Desperte e Seja Feliz, que foi psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles, traz a lição arrependimento e reparação. Então, arrependimento é bom. Arrepender-se é abrir-se para o bem. Arrependimento de todas as formas é aprendizado, é autoconhecimento, pois identificar algo que numa outra situação faríamos diferente é muito importante. A Joana, ela diz, com a mente elevada às fontes sublimes da vida, desfrutemos emoções e pensamentos ideais que nos auxiliarão a não errar. Mas se tal acontecer, eles ajudarão a nos arrependermos e recompormos, reparando a qualquer mal que tenhamos feito, liberando-nos assim da culpa. Então você vê como é importante você se manter com pensamentos elevados, você para você ficar numa uma sintonia elevada, para você receber essas intuições que os bons espíritos emitem a todo momento, para você fazer boas escolhas, para você ter nobres atitudes. Então faz parte da sua evolução você aprender a nesse equilíbrio de pensamento, de pensar o bem, de fazer essa parte também. Existem vários pensamentos, né, flutuando aqui no universo, É, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Aí cabe a nós escolher com quem queremos conectar, com quem queremos compartilhar pensamento, compartilhar energia. A gente não vê essa energia e não tem noção, às vezes, de como ela é importante, como ela interfere no nosso progresso. Então, a gente tem que cuidar muito de onde está o nosso pensamento, quais são as pessoas que estamos compartilhando ideias, energias, isso é muito importante. E a gente falando, né, um pouquinho de autoconhecimento, né, de se observar, se olhar. Às vezes a gente abre uma leitura e quando a gente lê essa leitura, a gente fala, nossa, essa lição ia dar certinho para o fulano. A gente sempre pensa no outro, nos defeitos do outro, o que o outro tem que fazer, o que o outro devia falar, sempre no outro. é, E a gente deixa de pensar em nós, né?
por que que eu sempre penso em outra pessoa quando eu, né, vem a lição? Mas se aquela lição apareceu, é porque é para mim, de alguma forma eu tenho que ter essa lição. Prestar mais atenção. É, Não, até exatamente. mesmo quando a gente faz o evangelho, às vezes sai várias vezes a mesma lição. A gente, não, escolhe outra. Não, não, gente, não vamos escolher outra, não. É que a gente não prestou atenção nessa. É, não, não praticamos, não estamos É, fazendo direito. várias vezes aconteceu isso, né? É, Então, o que a gente precisa é vivenciar os ensinamentos de Cristo. E o principal, praticar o amor, não é verdade? é, Então, você sabe que para você evoluir, você precisa trabalhar no bem, estudar, e porque assim, automatizar certas atitudes, porque é fazendo que você vai automatizar isso. Não adianta. Nada é fácil essa mudança, não é do dia para a noite, é praticando mesmo. Então, não adianta só estudar, ter conhecimento, tem que praticar mesmo, porque nesse processo, para você se manter equilibrado, é isso, você não pode ficar estagnado. E daí a hoje, importância dessa reflexão que a gente já falou algumas vezes em outros evangelhos, da gente, todos os dias, antes de dormir, a gente deitar, refletir sobre o nosso dia, o nosso comportamento, não o do outro, o nosso comportamento, coisas que fizemos que achamos que não foi legal, que devemos melhorar, coisas positivas que fizemos, para sempre a gente reproduzir até automatizar esse comportamento. Também temos que reconhecer quando a gente acerta. E só assim que a gente vai percebendo, poxa, será que eu estou falhando? Será que eu estou conseguindo colocar em prática algumas coisas no meu dia? Muito importante esse momento de reflexão, né? é, e lembrar também que não é porque num momento aconteceu algo que nos parece ruim, mas a gente tem que confiar, ter fé que Deus está ali olhando por nós e que no final aquilo que nos parece ruim é algo grandioso que vai acontecer ali na frente. Então a gente sabe que Deus reserva sempre o melhor para nós, né? Então vamos ter essa confiança nele e nos manter sintonizado, porque não estamos sozinhos. Somos rodeados de bons amigos, tanto encarnados como desencarnados. Bastamos a gente estar atento, né? Às vezes a gente não entende os É, propósitos de Deus para nós, às vezes coisas acontecem e a gente não entende naquele momento, mas depois tudo vai fazer sentido e você vai ver que realmente tudo acontece para o melhor, nada é por acaso. Então a gente tem exato. que ter paciência e fé. E E cada um de nós tem também a responsabilidade de sermos exemplo. Como a gente tem alguns exemplos, né, para nós também somos exemplos para outras pessoas. Então, é uma responsabilidade também, né? sim. E daí a importância também do conhecimento, do estudo, porque a gente só consegue, né, identificar e melhorar se a gente conhece. Então, o estudo, a leitura, trazer para perto os ensinamentos de Jesus é muito importante. Como diz uma música que eu gosto muito, caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada de material daqui. A única coisa que vamos levar dessa vida é o conhecimento. Exatamente. E a gente trouxe, né, umas palavras de Divaldo, e ele disse: Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida,
você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para os indivíduos abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas e tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. É, se colocarmos o amor em tudo, com certeza esse mundo ficará melhor. Isso aí. É isso que eu falo, para a gente despertar, é isso, você lembrar que você é espírito, que você está aqui para evoluir, então você pensar na responsabilidade que você tem e o que você leva quando volta para o mundo espiritual, porque é essa bagagem que você vai carregar com você, Exato. em E se outras amar, né? encarnações E também, se né. amar, para que você consiga É, amar o seu próximo, a se cuidar e assim ser mais feliz e assim caminhar também para a sua evolução. exatamente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do evangelho, e foi feito, né, com muito carinho, e até uma próxima oportunidade. E agora eu vou fazer a prece final para a gente. Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer imensamente por este momento, pelos ensinamentos recebidos, pelas palavras que permitiu refletirmos, pelo aprendizado desta noite e, acima de tudo, pelo amor que derrama sobre todos nós. Certamente foi um grande banquete espiritual. Que esses ensinamentos não fiquem só no nosso entendimento, na nossa intelectualidade, mas, acima de tudo, em nosso coração, para que cada dia possamos vivenciar o amor, que tu nos ampare, envolva e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.